Prefeitos do Vale dos Sinos estão mobilizando para uma construção de um hospital regional. O prefeito de Campo Bom e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos nos conta agora em detalhes. Ele está aqui nos nossos estúdios. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. É uma oportunidade bastante grande de divulgarmos essa ação toda da Associação dos Prefeitos do Vale do Rio dos Sinos. Pois a gente entende que é inadmissível que uma região desse porte, com sua importância econômica que ela tem para o estado do Rio Grande do Sul e para o país, nós não venhamos a ter um hospital regional. Então, as prefeituras de pequeno e médio porte da nossa região, elas têm sofrido muito nessa questão da área da saúde, porque são hospitais não resolutivos, a gente coloca dessa forma. E os hospitais de maior porte, como Novo Hamburgo, São Leopoldo, que têm hospitais maiores, eles mal conseguem atender a sua população. Imagina atender a população de municípios vizinhos. Então, nós pagamos um preço muito alto na questão da média e alta complexidade, onde as referências acabam saindo da nossa região, Canoas, Porto Alegre, acabamos levando pacientes em grande quantidade diariamente, o transporte, botando em risco a vida das pessoas, o sacrifício das famílias para visitarem seus doentes fora dos municípios de origem. Entendemos que o Vale dos Sinos está apto, sim, a receber um hospital regional de grande porte, com recursos federais, o que é bastante importante colocar isso. E essa mobilização da associação, por intermédio de seus prefeitos, começou na participação popular do governo do estado, onde nós estamos pleiteando não recursos para a obra em si, mas termos uma pequena fatia desses quase 13 milhões que o governo está disponibilizando, 13 milhões de reais, para que possamos desenvolvermos um projeto arquitetônico e que os municípios da região se habilitem doando áreas físicas e o governo através de um estudo técnico, venha definir qual é a melhor área. Então, o que nós queremos é exatamente isso, uma parcela de recursos da participação popular para que o governo desenvolva um projeto na construção de um hospital e que possamos definir essa área o mais rápido possível, incluindo isso no PPA do próximo governo, nos próximos 4 anos, independente de quem vai ganhar a eleição em outubro, colocando no orçamento já de 2015, por consequência nos outros 3 anos. É a garantia que nós precisamos para buscarmos recursos em Brasília, através das bancadas dos deputados que representam o Vale dos Sinos, incluindo também no orçamento do estado do Rio Grande do Sul, é claro. O orçamento participativo ele está em andamento, né? Os municípios todos estão pleiteando isso para que a população faça essa votação para o hospital? Nós participamos de todos os encontros do Comude em todas as cidades que participam, que são cobertas pela Anvera, a gente coloca assim pela associação. São 14? 14 municípios, né? E desses nós conseguimos incluir na grande totalidade, como pauta no campo 1 do governo, na participação popular, o pleito do hospital regional ao longo da 239. Então, esperamos que a população tenha consciência da importância dessa obra e que os municípios possam definir pequenas parcelas dentro da participação popular do seu município, destinando de 50 mil a 300, 400 mil, e que venhamos a ter um montante na ordem de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, para que o governo licite, contrate um projeto e que com esse projeto a gente venha pleitear recursos junto ao governo federal. Já teve alguma sinalização por parte do governo federal, através dos deputados, né, da nossa região que os representam, da viabilidade de tudo isso? Nós temos 2 situações que têm que ser colocadas de forma muito clara. A primeira, a partir do momento que se inclua em véspera de eleição, como eventualmente acontece a cada pleito para deputado, presidente, senadores, vira uma questão muito política. E não acontece nada, há muitos anos se discute essa questão no hospital regional. Então, nós tentamos de maneira à parte do apoio de deputados ou senadores aqui da região da Grande Porto Alegre, o primeiro passo é termos um recurso, sem dúvida nenhuma, para implantarmos o projeto e sua execução. O segundo passo é buscar apoio dos deputados, incluindo no orçamento da União e no orçamento do Estado. Aí sim buscaremos apoio político. Bom, o senhor falou, não é de hoje que a gente vê toda essa situação ligada à saúde. Temos, como o senhor falou também, o Hospital Municipal de Novo Hamburgo, o Hospital Centenário, em Campo Bom também tem um hospital. A cidade tem, a região tem hospitais. Qual é o apelo para um hospital regional? A questão da alta complexidade, sem dúvida nenhuma, né, que ela seja resolutivo. Que os nossos hospitais de pequeno e médio porte, eles possam fazer o seu atendimento básico.
Agora, passou disso, o paciente tem que ser levado a Porto Alegre ou Canoas como referência, ou eventualmente a Novo Hamburgo e São Leopoldo. Mas não é resolutiva essa situação. A grande parte dos nossos pacientes que ficam internados em nossos hospitais, principalmente na área de traumatologia, oncologia, entre outros na área de especialidade, eles são obrigados a serem removidos para outros centros, não ficando na nossa região. Então, como a gente coloca de tudo isso que o Vale dos Sinos representa em termos de economia para o país, de não termos um hospital com absurdo. Os nossos pequenos e médios hospitais não suportam mais os gastos elevados e não conseguem dar a resposta à comunidade que muitas vezes espera a área de especialidade nesses hospitais e que demandam muitos recursos da área das prefeituras, que torna bastante inviável. Bom, agora há pouco a gente viu uma reportagem onde uma menina realizou um brechó porque ela não conseguiu ser atendida, a mãe dela não conseguiu ser atendida pelo SUS há 8 meses já, é uma cirurgia eletiva, né? Mas há essa necessidade, então ela está recorrendo ao sistema particular, né, privado, mas dessa forma, né? Foi a forma que ela encontrou. Tem um custo elevado, né? E o Sistema Único de Saúde é um bom sistema. Ele tem falhas, é claro que tem. Agora, nós temos uma população que tem uma expectativa de vida muito avançada, já na ordem de 71 anos, e a tendência é essa no próximo século, a questão da idade avançando cada vez mais, e os nossos hospitais se tornando hospitais-dia, não altamente resolutivo. Então, o que nós precisamos é que os nossos doentes tenham uma destinação, qual é? Num hospital que receba aquele paciente que não pode ser tratado no Hospital de Campo Bom, no Hospital de Novo Hamburgo, no Hospital de São Leopoldo, e que ele se torne resolutivo, que não fique aberto para atender a população, mas para receber pacientes que não podem mais ser atendidos nos hospitais de origem. Seria um hospital de alta complexidade. Exatamente, é isso que nós precisamos. Eu tenho aqui, o senhor comentava o projeto executivo para a construção do Hospital Regional de Média e Alta Complexidade ao longo da ERS 239. Por quê? Porque concentra esses municípios do Vale dos Sinos. A gente sabe que o próprio Hospital Centenário, os hospitais aqui de Novo Hamburgo, eles têm um espaço físico limitado que não comporta grandes ampliações ou grandes construções. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, termos essa expectativa de construir um hospital ao longo da 239, que vai também acabar atendendo os outros vales que estão encostados ao Vale dos Sinos. Quanto mais ficar... Paranhana, sem dúvida nenhuma. Quando ficar nesse intervalo entre Porto Alegre e o Vale dos Sinos, nesse meio, nós podemos atender o outro vale, que também não tem um hospital de referência. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Tenha uma boa noite. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, né? E um prazer enorme. E já fica o convite. Precisamos da população do Vale dos Sinos para tornar isso uma realidade. Obrigada.